Eu olhando pro relógio para ver se era 7h30. E aí, irmão, tiveram dificuldade nessa manhã, não? Ou foi normal acordar cedinho? Normal? Mas é uma coisa, a gente acorda 5, eu, você, o Décio, o velho, né? Acorda 5 da manhã. Que bom. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 58. Do verso 1 ao 12. São 10h20, né? Agora é 10h20. Todos acharam? Quem está sem Bíblia pode acompanhar aqui no telão, tá bom? Diz assim: chama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao povo, ao meu povo, a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Todavia, me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Dizendo: por que jejuamos nós? E tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas? E tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferides com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse o jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflija a sua alma? Que incline a sua cabeça como o junco, estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum, e dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes livres os oprimidos, e despedaces todos o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres abandonados, e quando vires o nu, o cubras, e não te escondas a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. E o Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares áridos e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Feche teus olhos.
Senhor, diante da tua palavra exposta aqui, queremos, Senhor, com reverência, atenção e prazer, Pai, sede de aprender o que o Senhor tem para nós nesta manhã. Seja com cada um aqui presente, abrindo o coração, a mente, cativando a tua palavra, Pai, no nosso ser. Que nós possamos, Pai, pegar essa porção, que nós possamos beber dessa fonte, que nós possamos comer, Pai, desse pasto verdejante. Para a tua glória nós queremos te louvar e te agradecer em nome de Jesus. Amém. Irmão, esse texto de Isaías, no capítulo 58, ele trata de um assunto que muitas vezes cai em esquecimento, ou já caiu em esquecimento na vida de alguns. Ele fala sobre o verdadeiro jejum que agrada a Deus. O verdadeiro jejum que agrada a Deus. Muitas vezes a gente tem tomado esse jejum como uma forma ritualista, né? Não como um mandamento, não como uma mudança de comportamento, de pensamento, de sentimento, mas simplesmente como um ritual, como algo que foi ordenado para nós e nós damos continuidade, mas sem saber como que é esse jejum, como fazer esse jejum. O pastor Márcio até ele falou domingo passado sobre, já faz uns 2 domingos para nós estarmos jejuando por semana, né? A consagração, né? A entrega dele, mas muitas vezes ficamos perdidos. No Novo Testamento Jesus fala, né, sobre o jejum, tem algumas passagens que falam sobre o jejum, e principalmente Jesus ele fala o seguinte, ele diz que jejuais enquanto, não jejuais enquanto o Senhor está perto, mas um dia eu sairei daqui, aí vocês haverão de jejuar, né? Haverão de jejuar. Só que o que me pegou nesse texto é que o jejum, ele não é nada místico, ele não tem assim um dever primário de abençoar. Não é uma troca que Deus faz com quem faz o jejum, com quem partilha o jejum. Não. Verdade. Mas só que o jejum, nós vimos aqui que tem várias promessas do jejum verdadeiro. Quantas vezes nós somos levados a jejuar, procurando fazer uma barganha com Deus? Bom, eu vou jejuar esse dia porque eu preciso alcançar algo, ou eu vou fazer uma entrevista, eu quero me sair bem, eu vou fazer uma prova, e assim vai. Você tem os seus compromissos, seus desejos, e aí você embute ele no seu jejum que você está querendo fazer ou praticar. Só que nós levamos isso de uma maneira tão superficial, negligente, que esquecemos do nosso interior, esquecemos do nosso ser, como anda a nossa vida, os nossos desejos, se nós estamos aparelhados mesmo com os conceitos de Deus, com aquilo que Ele quer e tem para cada um de nós, e levamos de uma maneira não tão relevante assim, nós levamos como se fosse um ritual, como se fosse um dever, um desejo que eu necessito, e eu vou ter que apresentar, eu tenho que apresentar, e eu vou fazer 2 horas, eu vou cortar a coca, eu vou cortar o pastel, Senhor, eu vou jejuar sobre a coca, sobre o pastel, chocolate, mas aí você põe uma Fanta, eu falei da coca, a Fanta eu posso tomar, né? E já começa já a fazer cambalacho com um jejum que não é um jejum verdadeiro que agrada a Deus. E nessa época, Isaías, ele relata isso, e falando, quando Jesus, no versículo 1, põe no 1 aí, irmãos, só para me explanar isso, ó. Olha só, clame em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Deus já começa alertando o povo. E ele levanta quem? Nessa época ele levantava os arautos. Quem eram os arautos? Eram aqueles que eram incumbidos de trazer a mensagem, de poder reunir o povo,
de chamar com atenção rígida para que eles prestassem atenção, porque Deus tinha algo para falar para eles. E olha que quando Isaías fala, diz que Deus chama e fala assim, olha, chama o povo como se fosse uma trombeta. Eles teriam que gritar. Os arautos tinham essa incumbência. Era como se fosse os atalaias. Os atalaias não, eles tinham uma trombeta que ficava no alto para avisar o povo. Ele emitia, cada som era um alerta, né, para o povo ficar pronto, de prontidão para receber aquilo que viria diante do anúncio dos atalaias. Os arautos, eles gritavam. Deus falou, olha, como a trombeta, que todos ouçam. Deus quer que todos ouçam o que Ele tem para falar. Esse é o primeiro chamamento de Deus para as nossas vidas. E os arautos vão, reúnem o povo, gritam, chamam todos, para que preste atenção. E Deus, olha o que Deus fala. Anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Esse povo, eles eram remanescentes, muitos tinham já passado pelo exílio e tinha caído no esquecimento sobre o jejum. Tinham caído no esquecimento. E Deus faz esse alerta para mostrar o verdadeiro jejum que agradava a Ele. Havia contenda. Tem um versículo que fala, olha, fuja de ti a fofoca, o apontamento do dedo. Deus estava vendo toda a transgressão do povo dele e pediu para os arautos dar esse alerta. Eles oprimiam os seus operários, os seus colaboradores, aqueles que tinham posse. Eles não tinham o prazer, eles não carregavam no coração o prazer e o dever de poder estar auxiliando aqueles necessitados, aqueles que não tinham vestimenta, aqueles que não tinham lar, aqueles que estavam nus, aqueles que estavam desamparados. Não passava mais nada disso na cabeça do povo de Deus. Estavam totalmente descontrolados. Só que eles esperavam, nesse anúncio dos arautos, que Deus falasse de uma maneira diferente com eles. Eles não sabiam qual era o recado, o que Deus queria trazer para eles naquela manhã ou naquela noite. Eles não sabiam. E eles começam a falar para Deus, Senhor, por que vem sobre nós todos esses males? Por que tudo isso acontece com a gente se nós jejuamos ao Senhor? E veja que Deus ele começa a mostrar o erro daquele povo, o erro daquelas pessoas que estavam ali de frente dos arautos esperando algo que trouxesse alívio aos corações, que trouxesse promessas a eles, promessas vindouras, sem que eles pudessem mover uma palha. Mas Deus, ele fala assim, vocês estão movendo palha sim, só que totalmente erradas. E para nós nessa manhã é muito importante. É muito importante. Quer dizer que o jejum ele foi instituído lá no livro de Zacarias. Mas antes Deus já falava e usava os profetas para falar do jejum. E o Novo Testamento trata do jejum. Só que Jesus fala, olha, vocês jejuais, agora melhor seria jejuar quando eu partir. Nosso Deus está lá em cima, nosso Jesus está lá em cima. Mas ele deixou esse recado do jejum. E muitas vezes nós estamos jejuando sem saber quem somos, o que fazemos e para quem fazemos e o que estamos esperando. Como eu falei para os irmãos, o jejum, não faça jejum querendo fazer barganha. Não faça o jejum querendo obter bênçãos se não há uma condicional entre você e o que você está pedindo a Deus. E o Senhor, ele confronta aqueles que jejuam e esperam por mudanças, mas nada acontece. Deus confronta, olha a preocupação de Deus. Você jejua, nada acontece na tua vida, e Deus vem e confronta você.
Confronta aqueles que jejuam e nada acontece na sua vida. Nesse trecho fica muito claro qual o verdadeiro jejum que agrada a Deus. E há muito tempo o Senhor ele tem deixado claro que a mera religiosidade não o agrada. Tem uma passagem no Novo Testamento, irmãos, que diz assim, quando jejuares, não mostre para os outros que você jejuou. Não traz aquela cara desfalecida, aquele rostinho murcho, querendo falar que você jejuou. Quando jejuar, vai, lava seu rosto e o jejum é entre você e Deus. Mais nada. Não é entre você e o próximo, não é entre você e o teu marido. Ninguém precisa saber. Vocês podem firmar o casal, ou amigos, ou irmãos, mas vão jejuar? Vamos. Firme. Só isso. Só que não precisa demonstrar que você está jejuando. Não precisa falar. Porque aí você já recebeu o seu galardão. Você já recebeu o seu galardão. E o seu galardão traz benefício? Não traz, porque o seu galardão não vale nada. Agora, como é entre você e Deus, Ele tem um galardão perfeito para a tua vida. Ele tem, irmãos. Isso é promessa. É promessa de Deus que não está só no Novo Testamento, está no Velho também. Infelizmente, nós queremos sentar à mesa e comer, ou queremos as promessas de Deus, sem fazer nada. E não funciona assim, irmãos. Deus requer alguma coisa de nossas vidas. E o que Ele mais requer nas nossas vidas não é religiosidade. Não. Ele não quer algo que seja ineficiente. Não. Ele quer algo que agrade a Ele. E a única coisa que pode agradar ao nosso Deus é o nosso interior, é o desejo do nosso interior, o desejo do nosso coração. É aquilo que nós pensamos e queremos, não só para nós, irmãos, mas para quem está ao nosso redor. Para quem está ao nosso redor. E a primeira divisão que eu uso aqui diz que o verdadeiro jejum é aquele que tem sede de justiça. Veja lá no versículo 6. Olha só. 6. Porventura não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livre os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Olha o que Deus fala. Olha, Ele começa a falar da sede de justiça que nós temos. Nós temos que ter sede de justiça. Nós temos que chorar, prantear contra o mal, contra aqueles que se levantam contra o povo de Deus, ou contra aquele que não consegue, sabe, absorver muitas afrontas, muitas perseguições. Quantas vezes nós passamos, eu não sei por onde você tem passado, tem visto, tem olhado, tem escutado, tem lido, e muitas vezes o nosso coração nem se abala. Acabamos não sentindo nada. Eu lembro que a primeira bomba que soltaram em Israel, quando o Hamas entrou ali, sequestrou, matou, teve uma pessoa que eu não lembro quem foi que postou. De lá para cá, nem eu. De lá para cá, ninguém mais postou sobre isso. Dá mais ou menos a entender que é algo superficial, é algo que está acontecendo lá, não aqui. Está acontecendo com outros, não com a minha família. Está acontecendo com alguém que eu não conheço, não com parentes ou amigos meus. Parece que o nosso coração está indiferente para a justiça de Deus. Tudo isso que está acontecendo é promessa. Você não pensa que promessa só são boas, não. Promessas más, viu? É promessa de Deus, que vai acontecer. É revelação. Isso é apocalíptico, isso aqui. Princípio das dores. A Roseli, ela falou ontem para mim. Foi a Roseli? Foi. Só tem a esposa. Ela comentou alguma coisa sobre, não sei, o fim dos tempos, né? Eu falei, não, isso aí não é. Sobre o anticristo.
anticristo já está aí. Não. O anticristo, ele vai se levantar quando o mundo estiver em paz. Ele vai organizar essa paz. Aí ele vai se levantar e vai começar a grande perseguição. Você pode ler lá em Mateus 24. Ele não se levantou ainda. Dizem que ele já nasceu. Dizem que ele vem do leste europeu. Não sei. Dizem que ele é do berço cristão. Não sei. Só sei que ele vai se levantar. Mas não é agora. Agora é só um princípio. E esse princípio está começando com muitas dores bem longe da gente. Agora, quantos de nós paramos à noite para pedir justiça? Por mais que tudo isso tenha que acontecer, nós não podemos ficar negligentes. Não. Irmãos, quem participa, quem vê MMA, quem vê Bellator, quem vê jogo de basquete, quem vê disputa, sabe? Aquele perdedor, e eu já ouvi isso, aquele perdedor que sai indiferente, que sai rindo, ele não fez o melhor. Mas aquele que perde e chora, aquele que fica indignado porque ele não conseguiu alcançar aquilo que ele tanto treinou, que ele tanto buscou, esse cara tem futuro, esse cara tem como crescer, esse cara tem como buscar e alcançar. E muitas vezes nas nossas vidas, irmãos, nós estamos deixando as coisas muito a Deus dará. Deixa para lá, a Bíblia já falou que vai acontecer, eu não ponho a mão, mas você tem que orar. Deus quer ver justiça saindo do nosso coração. Porventura não é esse o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo e que deixe livre os oprimidos e despedace todo o jugo. Essa palavra jugo é aquela canga que você coloca no boi, sabe, para andar emparelhado ali. E espiritualmente falando, biblicamente falando, esse jugo são dificuldades, são problemas que nós individualmente carregamos, mas tem pessoas do nosso lado, tem vizinhos nossos, tem parente, tem pessoas que estão lá do outro lado do mundo que estão carregando esses jugos. E Deus fala, olha, e a oração? E o desejo de justiça? Sabe qual que é o meu desejo? O meu desejo, a Bíblia fala, né, ireis, mas não pequeis, graças a Deus, é que Deus mandasse fogo do céu e exterminasse aquele grupo do Hamas, do Hezbollah, do Rafah, porque eles são os inimigos da cruz que estão, sabe, destruindo vidas, decapitando crianças, estuprando mulheres, matando jovens, senhores. Irmãos, isso não é coisa de pessoas que estão em sanidade mental adequada. Isso é coisa do diabo, do maligno, tudo acontecendo. Nós sabemos de tudo isso, mas nós deixamos isso passar a bel prazer. Verdadeiro jejum, irmãos, não é você, na sua religiosidade, fazer um ato ou um ritual. Você não vai receber de Deus essas promessas que nós vimos aqui no final dos versículos, se o seu jejum não tiver aquela sede de justiça. Sede de justiça. Qual justiça, pastor? Não sei, aquilo que você acha que é aquela pessoa que está sendo indignada, aquela pessoa que está sendo perseguida, fome, tudo que te traz indignação é sede de justiça. Nós temos que carregar isso no nosso coração. Nós não somos parasitas, nós não estamos inertes aqui simplesmente louvando, adorando e cantando a Deus e tudo de mal acontecendo, se a gente não olha para a pessoa e não sente compaixão, não sente empatia. Quando você olhar para uma pessoa, meu irmão, Deus vai mostrar que ela está precisando de algo, que ela necessita de alguma coisa. E se você viu, é porque Deus falou com você, Ele mostrou para você, e você tem que se levantar para poder ir lá, fazer justiça por aquela pessoa. Quantas pessoas estão injustiçadas, você sabe, você não levanta um dedo. Você pode não resolver o problema dela, mas você vai estar do lado dela, você vai estar orando, você vai estar jejuando por ela, e isso agrada a Deus, e isso traz resposta, isso traz promessas para a tua vida. É dando que se recebe. É dando que se recebe. Dê a sua oração. Faça o seu jejum não em propósito próprio. Faça o seu jejum em prol de justiça.
E quando Deus fala de justiça, muitas vezes nós pedimos justiça só para nós. Não. Senhor, venha a nós. Venha a nós. A nós. Uma vez eu preguei isso aqui. Não foi? Eu preguei. Cadê o meu puxa-saco? Preguei, né? Obrigado. Eu preguei aqui. Venha a nós. Não venha a mim. Venha a nós. Tem mais gente que precisa. Muitas vezes a pessoa não conhece a Deus, mas você conhece, está apresentando ela, Deus na vida dela. Peça justiça para Deus. Seu jejum, tenha sede de justiça, senão não vale nada. Desculpa, irmãs. Deus abençoe a vida de vocês. No 58, 1:2, olha só, Deus chamou os arautos, como eu falei aqui, para a nação, né? Fala da rebelião, dos pecados, e como eu sou uma trombeta, chamar a atenção do povo, e os arautos deveriam gritar. Nesse primeiro ponto, a única coisa que eu queria falar para os irmãos, que é quando Deus inicia, se Ele inicia na palavra dele, está iniciando hoje na nossa vida. Tem alguém gritando por vocês, por nós. Tem pessoas gritando, mostrando a nossa. E Deus está mostrando a nossa transgressão, as nossas falhas. Temos que ter justiça, sede de justiça, mas não seja nós a fazer justiça, mas que nosso jejum nós possamos falar: Senhor, faça, Senhor, a tua justiça, porque a dele é perfeita e é certa e é correta. A nossa é falha, a nossa é muito falha, mas sede, porque o povo de Deus que estava ali estava escravizando os próprios irmãos. Não estava atentando para a necessidade dos irmãos. Não estavam vendo o jugo que os irmãos estavam carregando a perseguição. E não estava nem aí. Será que nós estamos nessa situação? Segundo ponto. O verdadeiro jejum é aquele que tem sede de misericórdia. Versículo 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres, abandonados, e quando vires o nu, o cubras e não te escondas a tua carne? Jesus. Tem gente que às vezes vai na casa de alguém sem ouvir a porta do botão do fogão batendo, né, guardando tudo, porque você chegou ali. Tem gente que é egoísta. Tem gente que não reparte o pão com o faminto. Tem pessoas, irmão, que deixam os outros abandonados. Eles olham para o nu e não conseguem cobrir. Que misericórdia, que empatia é essa que nós carregamos, que nós temos essa empatia, nós temos essa misericórdia? Irmãos, cada um tem uma vida aqui, cada um tem uma vida. Mas a gente se preocupa, a gente olha muitas vezes a vida dos outros, né? Que é bom e mal. Quando você olha por inveja, por orgulho, quando você olha para a vida dos outros para poder procurar o mal, né? Isso não agrada a Deus. Mas quando você olha para ver o que ele precisa, o que ele necessita, o que você pode fazer, esse é o verdadeiro jejum que agrada a Deus. Quando nós temos sede de misericórdia. Misericórdia não é só você, irmãos, é ajoelhar e pedir misericórdia, é você fazer misericórdia. Somos nós fazendo misericórdia. Se o meu jejum, eu não carrego sede de justiça, eu não carrego sede de misericórdia, que jejum que é esse? Como é que Deus vai responder o meu jejum, quando eu for entregar o meu jejum com um propósito? Deus vai olhar para mim e falar: está fazendo jejum e não faz nada que me agrada. Nada, eu não vejo nada que essa pessoa fez para o próximo. É o que estava acontecendo. E Deus falou assim: grita para esse povo, mostra a transgressão, mostra o pecado deles, o que eles estão deixando de fazer. Tem pessoas, irmãos, que a gente olha e fala: nossa, olha essa pessoa, ela é tão certinha, eu não vejo ela fazer nada. O erro está aí, é que não faz nada mesmo, mas nem de ruim.
presta para fazer alguma coisa. Faça alguma coisa na sua vida, na vida do seu próximo. Tenha misericórdia, empatia. Irmãos, nós passamos por lado de pessoas e se coloca no lugar delas. Se você não conseguir se colocar, coloca um parente teu, coloca um filho teu naquela situação. Fala assim para ele: Senhor, se fosse meu filho que estivesse ali, o que eu faria? Você dava a sua vida. Agora, porque é um qualquer que a gente não conhece, você nem fala com Deus, você passa direto. Isso é misericórdia? Olha aqui, nós somos carregados de ver tudo isso acontecendo na nossa frente. A gente não reparte o pão faminto, sabe? A gente não recolhe os pobres abandonados. E quando vive isso nu, a gente não cobre e a gente esconde o que nós temos em casa para aqueles que precisam. Que misericórdia que é essa? Que jejum que é esse? Esse jejum não vale nada. O jejum perfeito é o que agrada a Deus. Quando nós formos jejuar, amados, nós temos que pensar: Senhor, eu estou jejuando, mas eu estou agradando o Senhor? É no seu trabalho, é na tua escola, é na tua comunidade, é na tua família. O que é que eu estou fazendo? E qual o motivo do meu jejum? É causa própria? Aí você fica falando: eu não jejuo mais não. Chega, jejum, passo fome e nada acontece. Nada acontece, nada vai acontecer, porque Deus ficou irado. E ele falou, ele repetiu: olha, o jejum não é esse. Tenha misericórdia. Existe a graça de Deus e existe a misericórdia de Deus. A graça de Deus é o amor imerecido. Nós não merecemos o amor de Deus. Ninguém aqui merece o amor de Deus. E a misericórdia é quando você conhece a graça, mas você rejeita. Você não quer. Eu não quero graça de Deus, não quero nada de Deus. Mas assim mesmo Ele te dá. Isso é misericórdia, sabe? Isso é misericórdia. Você não querendo e Deus te dando. Amém, Jesus. Deus te dando. É isso que nós temos que fazer aqui. Olha, tem pessoas lá que não estão querendo fazer o bem. Tem pessoas lá que não querem nem saber de Deus. Mas apresente Deus. Paulo fala no Novo Testamento: olha, amontoa brasa viva. Só que o texto, e até hoje ninguém consegue explicar se essa brasa viva é na nossa cabeça ou é na cabeça daquela pessoa que nós estamos ali evangelizando ou exortando. E o que é brasa viva? Brasa viva é a Marli chegar para mim e falar assim: olha, eu não gosto de você, pastor. Você é feio, você é careca, você é magro, você não sabe falar, eu não gosto de você. Aí eu chego para ela e falo assim: ô Marli, como eu te amo em Cristo. O que você precisar, eu estou aqui. Isso vai amontoar na cabeça dela. Ela vai pensar: eu esculacho esse cara e ele fala que me ama, né? Eu não dou atenção para ele, ele fala que Jesus tem promessas para mim. Isso vai esquentando a cabeça da pessoa de uma maneira que ela vai falar: meu Deus, eu não valo nada. Misericórdia é isso. Misericórdia é isso. Quanto mais as pessoas te perseguem, mesmo que você não consiga, e eu já cansei de falar aqui, tem gente que a gente não engole, tem pessoas que não dá para engolir mesmo. Não dá. É igual quando a Roseli levanta de manhã com os cabelos em pé, eu não olho para ela. Depois que ela lava o cabelinho, aí sim. Eu falo: te amo. Faz assim também. Mas misericórdia é isso, amados. Misericórdia, tenha empatia. Crie empatia. Quando você passar perto de alguém, mesmo que você não possa ajudar, mas Senhor, abençoa, ele precisa. Amém, Jesus. Mas não faça isso de fuga só na oração. Quando você puder ajudar, Deus vai falar. A Roseli foi essa semana, um rapaz parou lá de carro e foi paçoca, né? Ela falou: mas não tem dinheiro. Eu não tenho dinheiro para. Estava em posição da dura, coitado. Ela falou: não, pode levar, era 10 paçoca, né? Pode levar aqui e depois você me faz o Pix. Que confiança, né? Se eu estivesse dentro do carro, eu ia falar para ele: ó, não confia não. Não confia não. Aí um dia ele chegou para mim em casa e falou: tá vendo a confiança que ele fica no ponto vendendo paçoca e ele faz faculdade.
Ele fez o Pix para ele. Mas quantas pessoas aproveitam da situação? Ó, nunca mais. Nunca mais. Mas quando a ficha cair na vida dessa pessoa e souber que esse rapaz, fazendo faculdade, necessitado, num farol, vendendo paçoca, confiando em você, aí meu arrependimento vai ser tarde. Você vai plantear, você vai chorar, você vai falar, Senhor, me leva que eu não presto para nada. Essa pessoa confiou em alguém. Tem pessoas que estão confiando na gente. Estão confiando na gente. Precisam de nós. Ter misericórdia. E para finalizar, o verdadeiro jejum é aquele que tem sede. De quem? De quem que nós temos que ter sede? De quem? Que alegria. De? Ai, pastor, te amo uma vez. Eu não sou. Então Deus chamando assim, vem comigo. Eu vou. Eu vou. Espera um pouco. Sede de Deus. Meu irmão, se você não tiver sede de Deus na tua vida, fala para o Senhor assim, Senhor, deixa eu me lascar nessa vida, vou virar como te amo mesmo. Né? Vê lá 50 aí, versículo 9. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar iniquamente. Olha a promessa que ele tem, que ele trouxe mais promessas nesse capítulo. Então, clamarás. Clamarei e fala assim, gente, clame por mim. Não porque eu sou grande, sou todo poderoso, eu sou o eterno, não. Clame, porque eu tenho algo para dar para você, clame. Clamarás e o Senhor o quê? O que ele vai fazer? Vai responder. Isso é bíblico, isso é promessa. Só que ele fala, só que tem uma condicional aí. Ó, e gritarás, e ele dirá, eis-me aqui, se tirares do meio de ti, olha, tira o jugo, tira aquele peso, tira aquela canga, não só da tua vida, mas da vida daquele também que está ali, sabe? Coitado. De ti o jugo e estender o dedo. Gente, o dedo. Tem aquela coisa que é tão antiga, né? Você aponta um dedo, né? 3 para você e outro para o céu. Você culpa o próximo, culpa a Deus, só que tem 3 para você. Né? Tira isso aí. Para que apontar o dedo? A Bíblia fala para ele estender a mão. Não é apontar o dedo, é estender a mão. Estenda a mão. Ah, mas vai faltar, Deus vai saber o quê? Ele vai responder, gente. Se você tiver sede de justiça, sede de misericórdia e sede de Deus. E o falar iniquamente. Palavras torpes. Aquilo que é blasfêmia contra Deus. Aquilo que não agrada a Deus. Então, gente, quando você for jejuar, só para encerrar, quando você for jejuar, jejue. Mas veja como está a sua vida. É como aquele garoto que está na escola, ele quer passar de ano, tem a prova naquele dia, só que ele não estudou. Não vou estudar, e eu vou fazer a prova e Deus vai me ajudar. Cadê? Você fez a sua parte? Como é que Deus vai te responder se você não fizer a sua parte? Como? Se eu não fizer a minha parte, como Deus vai responder? Feche seus olhos. Senhor, eu quero sim obedecer as tuas ordenanças. Mas me ajuda a aprender a jejuar. Senhor, essa palavra jejum traz tanta coisa. Senhor, traz sede de justiça, sede de misericórdia e sede do teu nome, do teu ser em nossas vidas. Nos ajuda, Pai, como igreja, que nessa manhã, Deus, a gente possa estar refletindo sobre o nosso comportamento, sobre a nossa mudança de pensamento, sobre a nossa empatia com o próximo. Seja, Pai, com cada um aqui presente, no nome de Cristo Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer. Amém. 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 Está pronto ali já? Já dei um toque lá. Tá bom.
A pastora disse uma coisa muito importante para a gente refletir. Esse ano é um ano difícil, míssil norte-coreano caindo no mar do Japão, Coreia do Sul e Coreia do Norte tensão, Ucrânia, Israel, enfim, o mundo está uma verdadeira mina pronta para explodir. E mesmo explodindo lá longe, afeta diretamente a nós. Nós venhamos realmente a orar e jejuar. Pronto, aí nele. Irmãos, foi tremendo o trabalho com as crianças, viu? Eles vão falar alguma coisa? Irmãos, eles vão dar opinião de se gostaram ou não gostaram da festinha, né? Eu acho que o Daniel não gostou. Não gostei. Você gostou ou não gostou da festa? Você gostou? Ah, se eu seria o pai da minha mãe, eu diria sim. Fala direito, Você filho. gostou da festinha? Sim, Fala, segura. eu gostei muito da festa. Gostou das brincadeiras? Eu gostei muito das brincadeiras e das danças, das bíblias que eu ganhei e da lojinha também. Amém. Você gostou da comida, Daniel? A comida estava boa? Tava, né? Já muito bom. Fica lá em cima, ó. Se souber, pode cantar. Sofia, quem é a sua pequena luz? Jesus, Você vai deixar ela brilhar? com certeza. Clarinha, no seu caminho, você vai deixar Jesus brilhar? É isso mesmo, Daniel? Sim. Então, irmãos, foi uma bênção. Eles viram, né, aqui muitas coisas. Seria aí também vários minutos para a gente compartilhar a bênção que foi. Então, eles com essa pequena música
né, tudo que eles estão aprendendo, deixar Jesus dentro do coração, deixar brilhar mundo afora. Amém? Glória a Deus. Amém. Vamos orar, encerrando. Obrigado aos irmãos que acordaram cedo. Vamos ficar de pé. Salmo 122, 6, ele diz para nós orarmos pela paz em Israel. Vamos orar, né? Orar. Pedir para o Senhor estender a mão sobre esse mundo, porque tudo que acontece lá afeta aqui diretamente, né? Então vamos orar, agradecer a Deus por tudo que aconteceu aqui. Obrigado, Pai. Obrigado por este culto gostoso, tremendo. Obrigado por tudo que aconteceu aqui. Deus, lançamos diante do Senhor, Pai. Diante de Ti, Pai, esse mundo que tem se tornado cada vez mais tenebroso, Pai. Que haja paz em Israel, não só em Israel, mas paz no mundo, Pai. Diante de Ti. Abençoa, cuida, guarda. Que a graça de nosso Deus e Pai, a comunhão, a consolação e o Espírito Santo do Senhor esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Também, Pai, eu quero colocar a nossa prima Evelyn diante do Senhor. Deus, os médicos constataram câncer no estômago, mas nós cremos que o Senhor é poderoso e pode, ó Deus, estender a mão ali. Enfim, está diante do Senhor, Pai. A nossa prima Evelyn, cuida do esposo, cuida da família, cuida dos filhos, cuida da tia Nô, cuida, está diante do Senhor. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Salve, Senhor!